Olá Portugal, alô Brasil, esta é a Connect TV Algarve, sejam bem-vindos. Estamos no estádio Dr. Francisco Vieira, em Silves, para a transmissão do jogo entre o Silves Futebol Clube de Fábio Félix e o Imortal Desportivo Clube de Leandro Palma, a contar para a 7ª jornada do sexteto de campeão da segunda fase do Distritalão 25-26. De recordar que na primeira volta desta segunda fase, o Vermelhão de Albufeira venceu os Guerreiros do Arade por 3-1, com um hat-trick de Marocas Duarte e ainda um golo de Rufino Có para o Silves. Na primeira fase, a formação do Imortal venceu os dois jogos com 3-1 em casa e 1-0 fora. À entrada para a 7ª jornada do sexteto de campeão desta segunda fase, o Imortal de Leandro Palma segue na liderança com 66 pontos, dispondo agora de uma vantagem de 6 pontos sobre o Futebol Clube Ferreiras de Ivo Soares e de 9 pontos sobre o Quarteirense de Paulo Duarte, quando faltam disputar 12 pontos. O Silves de Fábio Félix caiu para a 5ª posição com menos 31 pontos que o líder. Em relação aos golos, nesta segunda fase, o Silves marcou 7 golos e sofreu 15 golos, ou seja, o dobro, somando no total 35 golos marcados e 39 golos sofridos na época. Os melhores marcadores da equipa são Max Bundstoppel e Tiago Madaleno, ambos com 6 golos. Por sua vez, o Imortal conta com 13 golos marcados e 8 golos sofridos nesta segunda fase, tendo obtido no total 65 golos e sofrido 23 golos. Marocas Duarte é o melhor marcador da equipa e do Distritalão, com 19 golos. Para este confronto, recordamos que os Guerreiros do Arade chegam com uma derrota caseira por 4-1 frente ao Futebol Clube Ferreiras, enquanto o Vermelhão vem de uma derrota em Olhão por 2-1. Nesta segunda fase, o Silves acumula 3 derrotas nos últimos 3 jogos e nas últimas 6 jornadas somou 3 pontos em 18 possíveis, ou seja, perdeu 15 pontos. O Imortal acumula 2 derrotas nos últimos 2 jogos desta segunda fase e nas últimas 6 jornadas ou nos últimos 6 encontros somou 10 pontos em 18 possíveis, ou seja, perdeu 8 pontos. Mister, antes das equipas, uma antevisão para este jogo. Ora, boa tarde, Emílio, boa tarde aos nossos telespectadores, aos nossos internautas. Emílio, um jogo de extrema importância para este Imortal. Em casa deste sempre difícil, mas duas equipas que vêm de um resultado negativo na última jornada. Por isso vamos ver como é que cada uma delas se vai adaptar a esta exigência e a este nível de rendimento que vai ter esse jogo. Um jogo extremamente difícil para este Imortal, que vem de 2 derrotas consecutivas, mas também tem aqui uma novidade espetacular, que foi a absolvição dos 3 atletas pelo Conselho de Disciplina, que vai dar à equipa um rendimento muito expressivo naquilo que é até os movimentos atacantes, porque vai ganhar muita velocidade nos corredores laterais, pelo Tomé, consistência defensiva, pelo Nascimento no meio campo. Por isso, estes 3 elementos a vir aqui dar mais tranquilidade à equipa e mais qualidade a esta equipa. Por isso, adivinha-se aqui um jogo extremamente difícil. Este Silves agora em casa, também perante o seu público, vai ter que dar uma resposta, porque também não tem estado nada bem, e este Imortal tem que forçosamente vir aqui ganhar para continuar com esta margem folgada até ao fim do campeonato e atingir o seu objetivo, que é a subida de divisão. Muito bem. Agora, em relação à constituição das equipas,
deste Silves Imortal. O árbitro da partida é Nuno Jesus, o primeiro assistente Tomás Fadigas e o segundo assistente Érica Pardal. Quanto à constituição das equipas, vamos ter no Silves Futebol Clube de Fábio Félix, na baliza vai jogar hoje Richie Redden, depois Luís Gomes, Rufino Có, Miguel Costa e João Correia. No meio campo, Rafael Sena, Max Bunstoppel, Emílio Oliveira e Tiago Madaleno. E na frente, António Galvão e Zé Miguel. Quanto à equipa do Imortal de Leandro Palma, vai ter na baliza David Inácio, depois um quarteto defensivo composto por Diego Prates, Rodrigo Salvador, Pedro Rodrigues, que é o capitão da equipa, e Nandim Silveira. No meio campo, Thomas Nascimento, Zé Coelho e Zé Conceição. E na frente, Ruca Tomé, Marocas Duarte e Walter Alves. Quanto ao banco dos suplentes, a formação do Silves conta com Kevin Lopes, depois Tiago Serras, Pedro Recatia, Marcelino Caetano, José Coentrão, José Placa, Filipe Almão Pereira, Lucas Tavares e Sérgio Semedo. Quanto ao Imortal, conta no banco dos suplentes com Diogo Guerreiro, Ricardo Ramos, Aldair Quiteque, Erlander Tomé, Henrique Sequeira, Cláudio Abreu e Gonçalo Santos. Como disse, para este jogo, o Imortal de Leandro Palma segue na liderança com 66 pontos, dispondo uma vantagem de 6 pontos sobre o Ferreiras de Ivo Soares e de 9 pontos sobre o quarteirense de Paulo Duarte. Perante isto, fortes expectativas para este encontro, mesmo para o Silves que chega com três derrotas consecutivas nos últimos 3 jogos, e enquanto o Imortal chega com 2 derrotas seguidas nos últimos 2 jogos. Portanto, fortes expectativas, porque este jogo tem influência na tabela classificativa. Mister, perante a constituição das duas formações, o que é que os dois treinadores estão a dizer com a constituição destas equipas? Olha, Emílio, o Leandro Palma, de uma vez por todas, com a entrada destes 10 elementos, a posicionar a estrutura da equipa completamente diferente. Um 4-3-3 clássico, à procura não de outro resultado, que é ganhar e buscar aqui os 3 pontos e pôr a equipa em termos ofensivamente muito forte. Já o Fábio tem aqui uma estrutura de um 4-2-3-1, que talvez um pouco mais cauteloso, também aqui a não querer dividir o jogo com este Imortal. Sabe que o Imortal vem aqui com uma perspectiva muito forte de ter que ganhar, e ele com alguma contenção para depois então poder gerir o jogo melhor de trás para a frente. Por isso, um jogo que temos aqui algumas dúvidas, porque como é que estas duas equipas se vão encontrar a nível psicológico, a nível anímico, porque este Silves vem de uma segunda fase menos boa, e este Imortal também vem de 2 derrotas consecutivas. Por isso temos que ver como é que começa o jogo, como é que cada uma das equipas vai abordar, e depois analisarmos à medida que passarem os primeiros minutos para ver como é que as equipas se vão encaixar uma na outra. Muito bem, assim será. Vamos recordar a constituição dos 11 deste início deste Silves Imortal. A equipa do Silves vai alinhar com Richie na baliza, depois Luís Gomes, que é o capitão da equipa do Silves, Rufino Có, Miguel Costa e João Correia.
depois Rafael Sena, Max Bunstoppel, Emílio Oliveira e Tiago Madaleno. Na frente, Zé Miguel e António Galvão. Quanto ao Imortal, vai alinhar com David Inácio na baliza, depois Diego Prates, Rodrigo Salvador, Pedro Rodrigues e Nandim Silveira. Zé Coelho, Thomas Nascimento e Zé Conceição. E na frente, Ruca Tomé, Marocas Duarte e Walter Alves. Muito bem, tudo a postos para o início desta partida entre a equipa toda de negro do Silvas e o vermelhão da Albufeira do Imortal. Portanto, grandes expectativas para este encontro. O encontro que vai opor o primeiro classificado ao quinto classificado deste sexteto de campeão, com duas equipas com perspectivas e expectativas diferentes, mas que vão tentar com certeza ganhar o jogo, até por aquilo que significa principalmente para o Imortal, que vem de duas derrotas nesta segunda fase, quando em todo o campeonato da primeira fase consentiu também duas derrotas. Vamos ver, é preciso não esquecer que a equipa do Imortal teve muitos elementos castigados, que, como o Mister fez referência, estão aptos para a partida, mais o técnico Leandro Palma, que já pode estar no banco. Portanto, tudo em aberto para este encontro, fortes expectativas, e o Distrito Alão 25-26 ao rubro. Tudo a postos, e começou a partida com Marocas a atrasar para Pedro Rodrigues. Lançamento rápido e longo era para Ruca Tomé nessa luta pela permanência. Bola agora para Walter. Walter, abertura para Nandim Silveira. Cruzamento para a área, corta Miguel. E agora para o golo. Remate de Zé Conceição. Remate de abertura para Nandim Silveira. Cruzamento para a área. E enganou o guarda-redes Richie Redden, e assim a equipa do Imortal inaugura o marcador aos 4 minutos por Zé Conceição. Pedro Rodrigues, a equipa do Imortal muito pressionante, a não deixar a equipa do Silvas ter a posse de bola. Bola agora para Zé Conceição, é para Nandim Silveira, vai levantar para a área. Marocas de cabeça para o segundo. Golo do Imortal para o segundo, cruzamento largo de Nandim Silveira. Marocas dentro da pequena área, completamente à vontade, sozinho, isolado, sem ninguém ao pé, a cabecear, a desviar de Richie Redden e a conseguir o segundo golo aos 6 minutos, quase 7 minutos. Marocas a colocar a equipa do Imortal a vencer por 2-0. E o Silvas ainda não passou do meio campo. A equipa do Silvas que tem que assumir outra postura, atenção, e é penalti. E é penalti. O central Pedro Rodrigues, de costas para a bola caiu-lhe no braço inadvertidamente, e o que é um facto é que tocou a bola, desviou a bola, porque ela ia para Zé Miguel, desviou, e o árbitro bem assinalou a grande penalidade. E vai ser Max Bunstoppel a marcar, vai atirar e marca. E com isso, aos 9 minutos, a equipa do Silvas reduz para 2-1 com um gol de Max Bunstoppel, com Pedro a cortar de cabeça pela linha lateral, e o árbitro dá por finda a partida
com o triunfo da equipa do Imortal por 2-1. Mister, balanço do jogo. Olha, um balanço que praticamente o jogo ficou definido nos primeiros 9 minutos com os 3 golos. Mas neste segundo tempo, falando agora no segundo tempo, esta equipa do Imortal a saber gerir muito bem toda a sua pressão que tinha para este segundo tempo, a ganhar por 2-1 e a ganhar aqui uma grande folga, porque segundo eu tenho aqui informações, a equipa das Ferreiras praticamente acaba de perder no Esperança de Lagos por 2-1 e neste momento, se isso vier a verificar, este Imortal ganha uma nova folga de 9 pontos para o segundo classificado. Por isso é uma jornada bastante boa para este Imortal, mas que não deixou de trazer para aqui muita ansiedade por aquilo que tinha vindo a sofrer nos últimos 2 jogos. Em termos daquilo que é o jogo jogado, os 2 treinadores estiveram num aspecto tático fantásticos. O Félix fez tudo para contrariar esta equipa do Imortal e o Leandro Palma acabou também por gerir muito bem. Tirou os 2 homens do corredor, o Walter e o Ricardo Tomé, meteu 2 médios interiores, passou a equipa para um 4-4-2 para ficar mais com um processo defensivo mais consciente, para depois então a bola poder chegar ao Marocas ou ao Ricardo Nascimento, porque eram os 2 homens mais avançados. Por isso um jogo bastante conseguido por este Imortal e a partir de agora penso os próximos jogos este Imortal vai encarar o resto do campeonato um pouco mais tranquilo. Quero dar aqui uma palavra também a esta equipa do Silves, que fez aqui também um excelente jogo, continua a ter um bom plantel e que a partir de agora também consiga sair desta situação menos boa que tem sido a segunda fase. E Mister, já escolheu o jogador ou vai escolher? No entanto, o jogo terminou. Mister? Sim, o jogador que eu escolhi, sem sombra de dúvidas, o Marocas, tanto pelo segundo golo que marcou, mas não só por isso, também mandou uma outra bola ao poste, já agora a acabar, e pelo trabalho que este grande jogador, que este grande ponta de lança Algarvio, dá às equipas adversárias. Um homem com uma capacidade de resiliência enorme, com um trabalho enorme dentro do campo, até mesmo no processo defensivo, nas bolas paradas defensivas. Por isso o Marocas hoje foi aquele grande referência no ataque do Imortal e para mim a ser o jogador predominante nesta partida. Muito bem, e agora vamos ouvir os intervenientes e já voltamos. Muito bem, temos aqui o Mister Leandro Palma. Mister, uma vitória tão difícil como saborosa e importante. Sim, boa tarde a todos. Sim, uma vitória difícil, mas na minha opinião hoje claramente justa. Fomos dominadores todo o jogo e na minha opinião, por todo o respeito possível, mas peca por escassa. Tivemos várias situações, mas mesmo muitas, tanto na primeira parte como na segunda parte, perdidas até incríveis, mas faz parte do futebol. Não precisávamos sofrer tanto, porque o resultado de 2-1 acaba sempre por o jogo estar a equipa está sempre por dentro do jogo. Mas hoje creio que demos uma boa... A equipa é normal, as 2 derrotas, uma equipa que não perdeu quase o campeonato inteiro, perder 2 vezes, não estávamos habituados a isto. Foi isso que eu disse a eles, acima de tudo era mentalmente sabermos reagir às derrotas. Treinámos bem durante a semana e creio que demos uma boa resposta. Hoje demos uma resposta de campeão. E é isso que nos falta-nos agora, creio que um ponto ou 2 para carimbar. E o que é que espera ainda desta fase final? Ou seja, a equipa estava tranquila, assustou-se um bocadinho e agora volta a respirar. Sim, repare, eu não gosto de me agarrar, e quem me conhece sabe que eu não me agarro a castigos nem a lesões, mas nós tivemos 7, 8 jogadores que normalmente jogavam muito de fora. Uma coisa é tu teres 1 ou 2 jogadores que não joga, agora 7, 8 jogadores, fez muita diferença, alguns castigados, outros lesionados, e não é que os outros que entraram não tenham qualidade, mas uma equipa que está habituada com rotinas. Se nós tirarmos 7 ou 8 jogadores à equipa titular do Benfica ou do Sporting, vai sentir. Ou Barcelona, não há como fugir a isso, nem que seja pelas rotinas e pelo andamento. Mas pronto, agora creio que respondemos forte, faltam 3 jogos, não sei como é que as Ferreiras, creio que estava empatado, se empatou,
nós precisamos agora de fazer um ponto, e com um ponto para a semana podemos ser campeões. Então para a semana vamos entrar com tudo para poder dar este título que é bem merecido, porque creio que nós desde o início do campeonato temos sido a equipa mais regular e este grupo merece. Agora é que eu trabalhar forte durante a semana e lutar até não dar mais para sairmos de lá com uma vitória. Muito obrigado, mister. Parabéns. Agora vamos esperar pelo mister Fábio Félix. Muito bem. Já temos connosco o mister Fábio Félix. Mister, um jogo de tabuleiro, os treinadores mexeram muito nas equipas, tentaram alterar as coisas. Como é que viu o jogo? Boa tarde. Os treinadores mexeram muito nas equipas, acho eu, porque são obrigados a mexer nas equipas. O Imortal teve 2 jogadores que deixaram de estar suspensos ontem, que não jogaram os últimos 3 jogos e vieram cá jogar hoje, no caso o Zé e o Ruca. E nós temos tido imensas lesões e castigos, e quando as lesões e os castigos acabam ou quando os lesionados acabam por estar aptos, a gente acaba por contar com eles. Ainda assim acho que acabou por ser um ritmo diferente, uma intensidade diferente. Eles tiveram uma entrada muito forte em jogo nas primeiras 3 oportunidades, ou 3 aproximações, acabam por fazer 2 golos, nós entramos abananados. A seguir, quando fazemos o 2-1, acabamos por entrar no jogo e disputar relativamente bem a primeira parte, apesar de não conseguirmos criar muitas oportunidades, conseguir em alguns momentos chegar lá com perigo. Depois na segunda parte, apesar de termos tido um primeiro mau minuto inicial, acabámos por ser um jogo repartido. Eles têm as oportunidades, naturalmente é sempre mais difícil, estando atrás do resultado, conseguir suster o ideal, ainda para mais que já com a maior parte da equipa, mas acabou por ser um resultado que acho que é justo. A vitória acaba por assentar bem o Imortal, a equipa que trabalhou melhor, não a que trabalhou mais, mas a que trabalhou melhor para ficar com os 3 pontos. E mister, esta segunda fase tem sido um pouco diferente do Silves da primeira fase. O que é que se passa? Isso é assim, eu já tenho ouvido várias teorias, já tenho ouvido muitas opiniões em relação a isso. Eu percebo perfeitamente que as pessoas estejam frustradas, eu percebo perfeitamente que os resultados não correspondem àquilo que nós gostávamos que correspondessem. Mas ainda hoje, por acaso, estava a ver isso com um fã do Silves, um adepto do Silves. O nosso jogador com mais minutos tem mais de 3.000 minutos. Nós fomos à 4ª eliminatória da Taça de Portugal e jogámos 120 minutos contra 2 equipas que neste momento estão a tentar subir para a Liga 3. Naturalmente que isso não é uma desculpa, mas que nós estamos a falar de jogadores amadores e estamos a falar de um plantel limitado, não é um plantel tão vasto como outros plantéis, e naturalmente que alguns jogadores acabam por se ressentir e vê-se claramente que a nível físico não estão ao nível onde poderiam estar. Pois, como é óbvio, o facto de não estarmos a jogar por garantir os 6 primeiros e não estando a jogar por uma classificação, digamos assim, queremos sempre ficar o mais acima possível, mas não tendo já a oportunidade de subir e tendo esta distância toda, naturalmente acaba por as coisas também serem mais complexas, porque se houvesse um objetivo claro de estar próximo de alguém ou de fazer sombra a alguém, seria mais fácil motivar os jogadores, não é que eles estejam desmotivados, mas nós sabemos que quanto mais sérios fomos, mais fácil as coisas são, e quanto mais frescos estivermos, melhor as coisas correm. Volto a repetir, se nós virmos, o Imortal vem de 2 derrotas, quando até hoje só tinha 2 contra o Quarteirense, teve 2 derrotas no último jogo porque teve 2 jogadores castigados e um lesionado. Não é? Se nós formos contar os jogadores castigados e lesionados, ainda hoje tenho 7. Portanto, num plantel que não é assim tão vasto, acaba por ser, nem sei quando é que foi a última vez que tinha tanta gente no banco. Portanto, não desculpa, atenção, isto não são desculpas, isto é só nós avaliarmos friamente como é que as coisas são. Acho que representámos a cidade bem na Taça de Portugal e chegámos onde muita gente não esperava que nós chegássemos, e representámos bem a cidade e sabíamos que vinham dividendos daí. Basta ver quando as equipas do Distrital chegam mais longe na Taça, e podem ver o Silves quando aconteceu em 2012, 2013, como é que foi o resto da época, mas isso faz parte, temos que lidar, temos que saber gerir. É a fatura, não é? Tá. Muito obrigado. E muito bem, e terminamos aqui a nossa transmissão aqui em Silves, que terminou com a vitória do Imortal por 2-1 sobre o Silves Futebol Clube. E nós voltamos na próxima semana.